O céu está pronto. Você está preparado para receber? Você já parou para pensar que o que você chama de silêncio de Deus pode ser, na verdade, um transbordamento que você ainda não tem estrutura para suportar? Imagine segurar uma represa inteira com as próprias mãos. É impossível. A água destruiria você em vez de saciar sua sede. Muitas vezes, o que você pede em suas orações já está liberado nos reservatórios do céu, mas a sua vida aqui embaixo ainda é um frasco pequeno e fechado. Você clama por chuva, mas esquece de preparar o solo. Você pede por um banquete, mas a sua mesa está ocupada com migalhas que você se recusa a soltar. Olhe para as suas mãos agora. O que você está segurando com tanta força que impede o céu de depositar algo novo? O problema nunca foi a escassez do Criador, pois Ele é a própria fonte. O desafio é a sua capacidade de ser um canal. O céu não está esperando para decidir se vai te abençoar. O céu já decidiu. A mesa está posta e o banquete está quente. A pergunta que ecoa na eternidade e que deve queimar no seu peito hoje não é quando Deus vai agir, mas se você sobrevive ao peso da glória que está pedindo. Se a resposta viesse hoje, ela te salvaria ou te soterraria? É hora de parar de olhar para o horizonte, esperando um sinal, e começar a olhar para o seu interior, preparando o espaço. A preparação é o nível mais alto de fé, porque quem se prepara não está apenas esperando, está afirmando que a promessa é real. Você está pronto para deixar de ser um pedinte e se tornar um herdeiro que sabe exatamente onde colocar cada grama da herança que está chegando? Sinta a densidade dessa atmosfera de expectativa que se forma quando você entende que a demora não é desprezo, mas um tempo de fundação profunda para um edifício que será eterno. Imagine um carpinteiro que prepara a madeira com paciência absoluta. Ele não golpeia o material sem propósito. Cada lixada, cada corte, cada ajuste serve para que as peças se encaixem perfeitamente quando o mestre decidir erguer a estrutura. Se a estrutura for erguida antes da hora, o primeiro vento a derruba. Se o seu coração não for treinado na paciência, o milagre se torna o seu ídolo e o seu fim. Perceba que o céu opera em uma frequência de prontidão constante. Não existe burocracia no trono da graça. Existe apenas a busca por vasos que não vazem, corações que não se orgulhem e mãos que não se fechem sobre o que receberam. Se você sente que está no meio de um deserto, entenda que o deserto não é castigo. É o lugar onde Deus expande a sua capacidade pulmonar para que você consiga respirar o ar rarefeito das montanhas da vitória. O deserto limpa a sua visão para que você pare de desejar o que os outros têm e comece a enxergar o que o Pai reservou exclusivamente para a sua linhagem. Muitas vezes, o bloqueio do seu recebimento está na sua insistência em ditar como e quando as coisas devem acontecer. Você tenta controlar o fluxo de um rio que nasce no alto de um monte que você ainda não subiu. Solte o remo. Deixe que a correnteza da vontade soberana comece a moldar as margens da sua alma. Estar preparado significa estar vazio de si mesmo, das suas certezas limitadas e dos seus planos de fuga, caso as coisas não saiam do seu jeito. O céu está pronto, mas ele é santo e organizado. Ele não deposita ouro sobre lixo. Ele não derrama vinho novo em odres velhos e ressecados pelo amargor de ontem. Se você quer o novo, precisa se tornar novo. Precisa abandonar a mentalidade de sobrevivente que apenas espera a próxima refeição para assumir a postura de quem governa sobre as circunstâncias através da fé. Sinta o peso dessa verdade agora. A sua oração foi ouvida no exato milésimo de segundo em que saiu dos seus lábios, ou até antes, quando era apenas um suspiro na sua alma. O que aconteceu desde então foi um processo de lapidação que você confundiu com abandono.
Deus está polindo a sua resistência para que, quando a porta se abrir, você não saia correndo com medo da luz, mas entre com a autoridade de quem sabe que aquele lugar lhe pertence por direito de herança. O céu não tem crise, não tem falta e não tem dúvidas. Se você ainda duvida, você ainda não está pronto para a estabilidade do que vem do alto. A dúvida é um buraco no fundo do barco que drena toda a energia que deveria ser usada para navegar. Feche essas brechas agora. Olhe para a sua vida e identifique onde você está agindo como se Deus fosse um mentiroso. Se você diz que confia, por que ainda carrega o peso da ansiedade como se o universo dependesse dos seus ombros cansados? A prontidão de Deus exige a sua rendição. Rendição não é desistir, é entregar a direção para quem criou o caminho. Quando você relaxa na confiança, o seu corpo relaxa, a sua mente clareia e os seus olhos espirituais finalmente conseguem perceber que a provisão já está na sua porta, apenas aguardando o som da chave da gratidão girando na fechadura. Não é sobre o que você faz para merecer, é sobre quem você se torna para sustentar. O céu é generoso, mas ele é preciso. Ele não desperdiça glória. Se ele te der influência, você usará para apontar para ele ou para alimentar o seu ego. Se ele te der cura, você viverá para o propósito ou voltará para a mediocridade. A sua preparação é a resposta para essas perguntas. Cada dia de espera é um dia de treinamento intenso, onde o seu caráter é forjado no fogo da paciência, para que a bênção não te destrua. O céu está pronto. O anjo está com a mão na trombeta. O Pai está com o olhar fixo em você, esperando apenas que você abra espaço, limpe a mesa e declare com cada fibra do seu ser que você não apenas quer receber, mas que você já se tornou o lugar onde a glória de Deus se sente em casa. O grande erro da maioria das pessoas é acreditar que o recebimento é um evento isolado no futuro, quando, na verdade, ele é uma sintonia fina no presente. Imagine que você está tentando captar uma estação de rádio que transmite a música mais bela do universo, mas o seu aparelho está sintonizado no chiado do medo e da escassez. A música está no ar. As ondas sonoras estão atravessando as paredes do seu quarto, mas o seu receptor não consegue decodificar a melodia. O céu opera na frequência da abundância e da certeza absoluta, enquanto a terra, muitas vezes, insiste na frequência da murmuração e do "e se não der certo?". Para que o que está pronto no invisível se materialize no seu visível, é preciso haver uma concordância de ritmos. Você não pode atrair a paz se vive cultivando a guerra dentro dos seus pensamentos. Você não pode receber a cura se gasta 24 horas por dia descrevendo os sintomas da sua doença para todos que encontra. Estar preparado para receber significa que o seu vocabulário mudou antes mesmo da evidência chegar aos seus olhos. Observe as palavras que saem da sua boca quando você está sozinho. Elas constroem pontes ou erguem muros de lamentação. O céu é um ambiente de ordem e de palavras de vida. Se você quer que o reino se manifeste na sua casa, a sua língua precisa aprender o idioma do reino. Isso não é um pensamento positivo superficial, é uma tecnologia espiritual de alinhamento. Quando o Criador disse, haja luz, ele não estava torcendo para que a escuridão fosse embora. Ele estava estabelecendo uma realidade que já existia na sua mente divina. Você foi feito à imagem dele, o que significa que as suas palavras têm o poder de preparar o caminho para o que está vindo. Se você continua dizendo que a porta está fechada, você está trancando a fechadura por dentro, enquanto o anjo tenta empurrar por fora. Pare de ser o seu maior obstáculo. O alinhamento exige que você desaloje os inquilinos espirituais que estão ocupando o espaço da sua promessa. O ressentimento é um inquilino caro que consome toda a sua energia vital. A falta de perdão é um entulho que impede a passagem da carruagem do rei.
Se o céu despejasse a bênção agora, ela ficaria presa sob as pilhas de mágoa que você guardou dos últimos 10 anos. Limpar o terreno dói, porque exige que você encare as suas próprias sombras, mas é um passo obrigatório para quem deseja construir um palácio. Pense na semente que cai na terra. Ela não luta para crescer. Ela simplesmente se entrega ao processo de morte do seu antigo invólucro para que a vida que está dentro dela possa explodir. Você está tentando proteger a sua casca, o seu orgulho, a sua zona de conforto, as suas desculpas antigas, enquanto o céu quer que você rompa para se tornar a árvore que dará frutos para as nações. O processo de recepção é um desapego contínuo. É como se o pai estivesse dizendo para você: solte esse brinquedo quebrado para que eu possa colocar as chaves de um novo tempo na sua mão. Mas você chora pelo brinquedo, reclama da perda e fecha o punho com tanta força que fere a si mesmo. Abra as mãos, relaxe os ombros, respire a confiança de que nada que é seu por direito divino será dado a outro. E nada do que é falso permanecerá na sua vida quando a luz da verdade chegar. A preparação é silenciosa e muitas vezes solitária. Ninguém vê as raízes crescendo no escuro da terra, mas sem elas a árvore cai no primeiro temporal. O tempo que você passa em secreto, orando não para pedir coisas, mas para alinhar o seu coração ao coração de Deus, é o tempo mais produtivo da sua existência. É ali que a sua estrutura molecular espiritual é alterada para suportar a voltagem da glória que está por vir. Se você quer o brilho do ouro, não fuja do calor do cadinho. O ouro não reclama do fogo. Ele se purifica nele até que o ourives consiga ver o próprio reflexo na superfície do metal. É isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está aquecendo as circunstâncias para que tudo o que não é dele venha à tona e seja removido. Quando ele olhar para você e vir o próprio reflexo, saberá que você está pronto para carregar o seu nome e a sua autoridade. Não se compare com quem parece estar recebendo mais rápido do que você. Cada solo tem uma profundidade e cada semente tem um tempo de germinação. Comparação é o veneno da alegria e o ruído que distorce a sua frequência. Foque no seu processo. O céu está pronto para você especificamente. Existe um pacote de providências com o seu nome, com as suas digitais, moldado para a sua história única. Não tente roubar o figurino de outro, pois ele não servirá em você. A sua bênção tem um formato que exige a sua autenticidade. Seja real diante do trono. Grite se for preciso, mas não finja. A verdade é a única base onde o reino pode ser construído. Quando você se alinha com a verdade de quem você é e de quem Deus é, a resistência desaparece. O fluxo se torna natural. Você deixa de ser alguém que persegue milagres para se tornar alguém que é perseguido por eles. Bondade e misericórdia não são apenas conceitos teológicos, são escoltas reais que seguem aqueles que andam no compasso do céu. Sinta agora a transição. Sinta o peso da ansiedade sendo substituído pela leveza da prontidão. Você não está mais correndo atrás de portas fechadas. Você está se tornando a própria porta por onde a glória de Deus entrará neste mundo. O céu está pronto. O solo está preparado, a frequência está ajustada. O que acontece a seguir não depende da sorte, mas da sua coragem de permanecer nesse lugar de rendição e expectativa ativa. O banquete não é apenas para matar a sua fome, é para mostrar ao mundo que o dono da casa é generoso e que o seu filho finalmente voltou para ocupar o seu lugar à mesa. A preparação para o que o céu tem reservado para você exige uma faxina profunda no que eu chamo de porão da alma. Imagine que você está esperando a visita de um rei em sua casa.
mas os quartos estão cheios de lixo acumulado, as janelas estão cobertas de poeira e o ar está pesado com o cheiro do que já morreu. Você teria coragem de abrir a porta e deixar a realeza entrar nesse cenário? Muitas vezes, o que impede o seu recebimento não é uma barreira externa, mas o acúmulo de bagagem emocional e espiritual que você insiste em carregar. O céu é um ambiente de pureza absoluta e de ordem impecável. Para que a glória de Deus habite em você, é necessário que haja espaço vago. Onde está o seu foco hoje? Se o seu coração está ocupado com o medo do amanhã, não sobra lugar para a confiança no agora. Se a sua mente está presa nos traumas de ontem, você está tentando dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você vai bater, você vai se ferir. E pior ainda, você vai passar direto pela oportunidade que está bem na sua frente, porque os seus olhos estão fixos no que ficou para trás. Estar preparado para receber é ter a coragem de dizer adeus ao que não serve mais. É entender que certas pessoas, certos hábitos e certos pensamentos foram apenas andaimes para uma fase da sua vida. Mas agora que a estrutura está de pé, os andaimes precisam ser removidos para que a beleza da obra apareça. Deus não coloca remendo de pano novo em vestes velhas. Ele quer te dar um manto novo, uma identidade nova, um propósito que você nunca imaginou. Mas para vestir o novo, você precisa se despir do velho. Isso exige uma honestidade brutal diante do espelho da palavra. O que em você ainda cheira a escravidão? Onde você ainda se comporta como alguém que precisa mendigar atenção quando o Pai já te deu toda a aceitação do universo? A prontidão é um estado de espírito onde você se torna desapegado do resultado e apaixonado pela presença. Quando você para de perseguir a bênção e começa a perseguir o abençoador, algo milagroso acontece. A bênção começa a te perseguir. É uma lei de atração espiritual. O semelhante atrai o semelhante. Se você cultiva a natureza do reino dentro de si, o reino se manifesta ao seu redor. Não é mágica, é alinhamento de caráter. Olhe para as áreas da sua vida que parecem travadas. Elas são os pontos onde você ainda está tentando agir com as suas próprias mãos, com a sua força limitada e com a sua sabedoria terrena. Deus é um cavalheiro. Ele não vai te atropelar. Se você insiste em segurar o controle, ele vai deixar você tentar até que você canse. A preparação máxima é o cansaço do eu. É o momento em que você solta o fôlego e diz: eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Nesse vazio de capacidade humana, a plenitude divina encontra o seu canal perfeito. Imagine um deserto que, após anos de seca, recebe uma tempestade avassaladora. Se a terra estiver compactada e dura, a água apenas corre pela superfície e causa destruição. Mas se a terra foi arada, se os sulcos foram abertos, a água penetra profundamente e desperta sementes que estavam latentes por décadas. As provações que você enfrentou foram o arado de Deus na sua vida. Elas doeram, elas rasgaram a sua superfície, elas te deixaram exposto. Mas saiba que cada rasgo foi necessário para que, quando o céu se abrisse, a água da vida não fosse desperdiçada, mas sim absorvida até a raiz do seu ser. Você não foi quebrado para ser descartado, você foi aberto para ser preenchido. O céu está pronto para derramar uma medida sacudida e transbordante sobre você, mas a sua tarefa é garantir que os seus reservatórios internos não estejam contaminados com o veneno da ingratidão. A gratidão é o selo da prontidão. Quem agradece pelo que ainda não viu está gritando para o mundo espiritual que a sua fé já tomou posse da realidade. Comece a louvar pelo espaço vazio. Comece a celebrar o silêncio como um tempo de gestação. O bebê não faz barulho enquanto está sendo formado no útero, mas isso não significa que nada está acontecendo. Pelo contrário, é o período de maior atividade criativa. O seu milagre está sendo tecido nas profundezas do conselho de Deus.
Ele está ajustando as conexões, movendo o coração de pessoas que você nem conhece, preparando os recursos que virão de lugares improváveis. Tudo o que se exige de você agora é a manutenção da sua paz. A paz é a prova de que você acredita que o céu é fiel. Se você está em paz, você está pronto. Se você está desesperado, você ainda está tentando ser o seu próprio salvador. Respire fundo e sinta o peso dessa responsabilidade gloriosa. Você é o portador de uma promessa eterna. Não se distraia com as pequenas fofocas da terra ou com as dificuldades passageiras do caminho. Mantenha os olhos no Rei e os pés na estrada da obediência. A obediência é a prova prática da sua prontidão. Se Ele te mandou fazer algo pequeno, faça com excelência. Se Ele te mandou esperar, espere com adoração. A forma como você lida com o pouco determina como você governará sobre o muito. O céu não dá cidades para quem não sabe cuidar de uma casa. O céu não dá nações para quem não sabe dominar o próprio temperamento. Tudo é um teste de estrutura. E hoje o teste está chegando ao fim. O diagnóstico do trono é de que o seu tempo de preparação está convergindo com o tempo da manifestação. A lacuna entre o céu e a terra está diminuindo na sua vida. Sinta a pressão da glória aumentando. Sinta a expectativa dos anjos que aguardam a ordem para entregar o que é seu. Você está preparado? Você consegue olhar para o Pai e dizer: minha alma está limpa, meu coração está aberto e meus braços estão prontos para o peso da tua bondade? Se sim, então não há mais nada que possa deter o que está por vir. O céu não apenas está pronto, ele já começou a descer sobre você. A grande questão que separa os que apenas observam o milagre dos que o vivem é a coragem de cruzar o limiar da zona de conforto espiritual. Muitas vezes você pede para o céu se manifestar, mas quando a nuvem começa a se formar, você corre para se esconder debaixo do telhado das suas velhas seguranças. O céu está pronto para te dar o novo, mas o novo raramente chega com a cara do que você já conhece. Ele chega com o peso do desconhecido, com o frio do frio da madrugada e com a exigência de uma entrega total. Estar preparado para receber é estar disposto a abandonar a margem segura do rio para nadar em águas onde os seus pés não tocam o fundo. É ali onde você perde o controle que o governo de Deus se torna absoluto. Pense no momento em que a semente de uma árvore gigante decide que não quer mais ser apenas uma semente. Ela precisa permitir que a sua casca seja rompida pela pressão interna e pela umidade externa. Para ela, esse momento parece o fim do mundo, uma destruição total da sua forma. Mas para o Criador, é apenas o nascimento de uma floresta. O que você está chamando de crise ou de perda pode ser apenas o céu forçando a sua casca a romper para que a sua verdadeira estatura apareça. Você tem medo da expansão porque a expansão dói, mas a estagnação mata. Deus é um Deus de movimento, de vida e de crescimento constante. Ele não te chamou para ser um monumento estático ao passado, mas um movimento dinâmico em direção ao futuro. A sua prontidão é medida pela velocidade com que você obedece ao que ele sopra no seu ouvido no meio da noite. Se ele te mandar perdoar, perdoe antes que o sol nasça. Se ele te mandar investir o que você guardou por medo, invista com a certeza de quem serve ao dono de todo o ouro e de toda a prata. A hesitação é o vazamento por onde a sua autoridade espiritual se esvai. Quando você duvida, você envia uma mensagem ao universo de que não confia na provisão que já está a caminho. O céu é um lugar de decisões definitivas. Sim é sim e não é não. Seja definitivo na sua postura de herdeiro. Pare de pedir permissão para as circunstâncias para ser feliz ou para prosperar. A sua alegria e a sua paz não são subprodutos do que acontece fora de você.
Elas são as ferramentas com as quais você molda o que acontece fora de você. Quando você entra em um ambiente com a consciência de que o céu está pronto e de que você é o representante desse reino, a atmosfera se curva à sua presença. Os demônios retrocedem, as portas se destravam e o favor de Deus se torna o seu perfume. Mas essa autoridade só pertence àqueles que já foram aprovados no deserto da renúncia. Você não pode governar sobre o que você ainda não entregou nas mãos do Pai. Se você ainda idolatra o seu sucesso, o céu não pode te dar o sucesso, pois ele se tornaria a sua própria forca. Se você ainda busca a glória dos homens, o céu não pode te dar a sua glória, pois você a roubaria para si. A preparação é o processo de esvaziamento do ego até que sobre apenas o Cristo em você, a esperança da glória. Sinta o alívio de não precisar mais carregar o mundo nas costas. Sinta a liberdade de saber que o banquete está pronto e que o convite tem o seu nome escrito em letras de fogo. Você não precisa brigar por um lugar à mesa. O seu lugar foi reservado antes da fundação do mundo. A sua única tarefa é caminhar até ele com a dignidade de quem sabe quem é e a quem pertence. O tempo de preparação está se esgotando porque o tempo da colheita chegou. O céu não espera para sempre por vasos que se recusam a ser limpos. Ele busca os disponíveis, os famintos, os que estão cansados de viver de migalhas, enquanto o Pai tem um reino inteiro para dividir. Erga a sua cabeça, limpe as lágrimas do cansaço e substitua-as pelo brilho da expectativa. O som que você ouve ao longe não é um trovão de tempestade, é o som das rodas da providência de Deus se aproximando da sua casa. O céu está pronto, o decreto foi assinado, a realidade espiritual já mudou. Agora, resta apenas o seu último passo de fé. Entre no quarto, feche a porta, abra os seus braços e declare ao invisível que você finalmente parou de fugir do seu destino. Diga ao Pai que o seu coração é dele, que a sua vida é um altar e que você está pronto para ser consumido pelo fogo do seu amor e preenchido pela plenitude da sua promessa. Chegamos ao momento da verdade, onde a teoria se torna carne e a expectativa se transforma em posse. Você já entendeu que o céu não está retendo nada, que a sua frequência precisa ser ajustada e que o entulho da alma precisa ser removido. Agora, o passo final para receber o que está pronto é a incorporação da identidade de quem já possui. Existe uma diferença abismal entre alguém que pede um favor e alguém que toma posse de uma herança. O pedinte se aproxima com incerteza, com medo de ser rejeitado, olhando para as próprias mãos vazias. O herdeiro se aproxima com a confiança de quem conhece o testamento e sabe que o Pai não volta atrás na sua palavra. Estar preparado para receber é, acima de tudo, uma questão de consciência de filiação. Se você ainda se vê como um escravo do pecado, das dívidas ou do passado, você terá dificuldade em segurar as chaves do reino. Escravos não gerenciam tesouros, eles apenas sobrevivem. Filhos, por outro lado, entendem que tudo o que é do Pai é deles por direito de sangue. Sinta esse sangue correndo nas suas veias espirituais agora. A preparação final não é sobre fazer mais coisas, mas sobre ser a pessoa certa. É o descanso profundo na fidelidade de Deus. Quando você descansa, você declara que a obra está concluída. Quando você para de se debater, a água da sua vida se acalma e você finalmente consegue ver o reflexo do céu na superfície. Olhe para as áreas da sua vida que ainda parecem desertas e comece a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso não é uma ilusão. É a visão da fé que enxerga a planta pronta antes mesmo do primeiro tijolo ser colocado. O céu já viu a sua vitória, o céu já viu a sua família restaurada, o céu já viu a sua saúde plena. Se o céu já viu, por que você ainda se recusa a olhar?
A sua prontidão é confirmada quando o seu descanso incomoda aqueles que vivem na ansiedade. Quando o mundo estiver em caos e você estiver em paz, saberão que você está conectado a uma fonte que não seca. Esse é o testemunho mais poderoso, a estabilidade de quem sabe que o suprimento é garantido. Não tema a magnitude do que está vindo. Se Deus te deu o desejo, Ele já providenciou a capacidade. Ele nunca planta uma semente de carvalho em um vaso de flores. Se o sonho é grande, é porque a sua estrutura foi desenhada para ser gigante. Aceite a sua estatura. Pare de tentar se encolher para caber nas expectativas limitadas das pessoas ao seu redor. O céu é vasto e Ele quer que você ocupe o espaço que Ele te designou. A preparação acabou. O tempo de ensaio foi concluído. As cortinas estão se abrindo e a luz da glória de Deus está prestes a inundar o palco da sua história. Não olhe para trás, não duvide no último segundo e não deixe que o barulho do mundo roube a canção que o Espírito está cantando no seu coração. Você é o solo fértil, você é o vaso escolhido, você é o lugar onde o céu decidiu tocar a terra hoje. Receba agora a coragem para dar o passo que faltava. Receba a clareza para enxergar o que estava oculto. Receba a força para sustentar o peso da bênção sem se perder nela. O Pai está sorrindo para você, estendendo as mãos e dizendo: finalmente, meu filho, você está pronto. O banquete não é mais uma promessa, é a sua realidade presente. Coma, beba da fonte da vida e transborde essa glória para todos que cruzarem o seu caminho. O céu está pronto, e agora, pela graça e pelo poder do nome, que está acima de todo nome, você também está. Chegamos ao ponto de ruptura, onde a teoria morre para que a experiência nasça. A verdadeira prontidão não é um acúmulo de informações, mas um estado de rendição absoluta, onde você para de lutar contra as ondas e começa a flutuar na graça. Olhe para a sua trajetória até aqui. Quantas vezes você tentou forçar portas que o céu mantinha trancadas para a sua própria proteção? Quantas vezes você chorou por perdas que eram, na verdade, livramentos estratégicos? Estar preparado para receber é ter a maturidade de agradecer pelos nãos de Deus, com a mesma intensidade que celebramos os sims. O céu opera em uma cronologia de eternidade, enquanto nós muitas vezes nos perdemos na ansiedade do relógio de pulso. A sua pressa é o ruído que impede você de ouvir o comando suave do Espírito, dizendo para você dar o próximo passo. A preparação espiritual exige que você se torne um especialista em ouvir o silêncio. No silêncio de Deus, Ele está trabalhando na sua estrutura interna, reforçando as vigas do seu caráter para que, quando a bênção monumental chegar, você não seja esmagado pela responsabilidade que ela traz. Pense em um grande navio cargueiro. Ele não é carregado no meio do oceano sob uma tempestade. Ele é carregado no porto, em águas calmas, onde cada tonelada de carga é distribuída com precisão para que o equilíbrio seja perfeito. O seu tempo de quietude, esse tempo em que parece que nada acontece, é o seu tempo de porto. Deus está distribuindo em você a sabedoria, a temperança e a humildade necessárias para que o sucesso não te leve ao naufrágio. Se você quer o peso da glória, precisa aceitar o peso da disciplina. Não existe autoridade sem submissão. Você só está pronto para governar sobre o que o céu te entrega quando você está totalmente submisso a quem te entrega. Sinta agora a transição de um coração que busca o que Deus pode dar para um coração que busca quem Deus é. Esse é o segredo dos segredos, quando o seu desejo por Ele se torna maior do que o seu desejo pela resposta da sua oração, você rompeu a barreira da resistência. Nesse nível de intimidade, o recebimento se torna um efeito colateral da sua presença.
Você não precisa mais gritar para ser ouvido, pois o seu coração bate no mesmo ritmo do coração do Pai. As coisas começam a acontecer sem esforço humano, as conexões aparecem de forma divina e os recursos fluem como um rio que encontrou o seu leito. A sua preparação é o seu altar. O que você colocou sobre esse altar hoje? Se você colocou a sua vontade, os seus medos e as suas expectativas, o fogo do céu descerá para consumir o que é terreno e deixar apenas o que é eterno. Receber de Deus é um ato de adoração, não de consumo. Você não recebe para acumular, você recebe para distribuir. Você é um reservatório estratégico do reino na terra. Quanto mais você deixa fluir para os outros, mais o céu derrama em você. A escassez é uma ilusão da mente carnal. A abundância é a lei fundamental do Espírito. Olhe ao seu redor com olhos de fé. Onde outros veem crise, você vê oportunidade de manifestar a provisão. Onde outros veem doença, você vê o espaço para a cura. Onde outros veem solidão, você vê o convite para a comunhão profunda. O céu está pronto porque o sacrifício de Jesus foi completo. Não falta nada no lado de lá. A ponte está construída, o véu está rasgado e o acesso é livre. A única coisa que pode atrasar o seu encontro com a promessa é o seu próprio receio de assumir o seu lugar. Pare de se desculpar por ser abençoado. Pare de se sentir culpado por prosperar enquanto outros sofrem. A sua prosperidade é a ferramenta que Deus usará para aliviar o sofrimento de muitos. Aceite a sua missão. Vista a sua armadura de luz e caminhe com a certeza de quem já viu o final da história. O rei está no trono, o plano está em execução e você é peça fundamental nesse tabuleiro divino. Respire a atmosfera da vitória que não depende das circunstâncias. Sinta a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente. Você não está mais esperando que o céu se abra. Você percebeu que o céu já está aberto sobre a sua cabeça. Agora, apenas caminhe sob essa luz, tome posse do que foi conquistado na cruz e viva a plenitude de ser alguém que o céu considera pronto, aprovado e amado. Finalmente, entenda que este é o seu momento de colheita e nada no universo tem poder para deter um filho que decidiu acreditar na palavra do seu pai até o fim. Chegamos agora ao momento em que a sua consciência se expande para entender que a oração não é um monólogo de pedidos, mas um diálogo de poder e alinhamento. Você está diante de um portal espiritual que exige uma decisão final: continuar batendo na porta como um estranho ou girar a maçaneta como quem é dono da casa. A oração para o conforto e a coragem não é um clamor de quem está desesperado, mas a afirmação de quem já encontrou o seu refúgio. Sinta agora a presença que envolve o seu ser, uma presença que não depende de arrepios ou de emoções passageiras, mas da rocha inabalável da palavra. O conforto que o céu te oferece hoje não é a ausência de problemas, mas a presença constante da solução no meio deles. É a paz que confunde os seus inimigos e que silencia as vozes da acusação que tentaram te convencer de que você foi esquecido. Você nunca foi esquecido. Cada lágrima que caiu dos seus olhos foi colhida e transformada em combustível para a sua autoridade. A coragem que você precisa para receber o que está pronto não vem da sua autoconfiança, mas da sua teoconfiança, da certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Olhe para as montanhas que pareciam intransponíveis e veja como elas diminuem de tamanho quando você se posiciona no lugar de adoração. Adorar no meio da espera é a maior prova de prontidão que um ser humano pode dar ao Criador. É dizer ao universo que a sua satisfação está na fonte, não apenas no balde de água. Quando você ora por conforto, o Consolador vem e remove as escamas dos seus olhos para que você veja o que Eliseu viu, que aqueles que estão conosco são mais do que os que estão contra nós.
O céu está pronto para manifestar o exército de anjos que guardará a sua colheita, mas você precisa ter a coragem de não retroceder no último centímetro da sua jornada. Muitos desistem quando a mão já está na maçaneta, porque o silêncio final é o mais denso de todos. Não se engane com esse silêncio. Ele é o vácuo que precede o estouro do transbordamento. Mantenha a sua postura. Firme os seus pés. Se o medo tentar sussurrar que nada mudou, responda com a autoridade de quem sabe que o invisível governa o visível. A coragem é o combustível do herdeiro. É ela que te faz declarar vitória enquanto o diagnóstico ainda é de dor. É ela que te faz preparar o quarto do bebê enquanto o ventre ainda parece seco. É ela que te faz agradecer pela provisão enquanto a conta ainda mostra escassez. Essa é a loucura da fé que constrange o inferno e atrai o olhar do Pai. Sinta o calor desse conforto espiritual queimando no seu peito agora, removendo todo o gelo da indiferença e toda a paralisia do trauma. Você está sendo descongelado para um novo tempo de fluidez. As amarras caíram, o céu está pronto. Você está preparado para receber. Não existe mais se, existe apenas o quando. E o quando de Deus é agora na dimensão do Espírito. Tome um fôlego profundo de gratidão e deixe que essa oração silenciosa da sua alma se conecte com o trono. Você não é mais um projeto em andamento. Você é uma obra-prima que o autor decidiu revelar ao mundo. Caminhe nessa luz, viva nessa certeza e nunca mais aceite nada menos do que a plenitude que o céu reservou para você. Finalmente, respire a certeza de que a porta não está apenas aberta, ela foi removida. E o caminho entre você e a sua promessa é agora um tapete de graça estendido sob os seus pés. Chegamos ao ponto de convergência onde o seu espírito entende que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é muito mais importante do que ele. Esse algo é o propósito que o céu desenhou para a sua existência. Muitas vezes você buscou conforto fugindo das batalhas, mas o verdadeiro conforto espiritual é aquele que te encontra no meio do fogo e não deixa que o cheiro de queimado fique nas suas vestes. É a paz que excede o entendimento porque ela não faz sentido lógico diante do caos. Ter coragem para receber significa ter a audácia de aceitar que você é digno, não pelos seus méritos, mas pelo sangue que foi derramado para te dar acesso ao tesouro. Pare de se desculpar por ocupar o espaço que Deus te deu. Pare de se diminuir para que os outros não se sintam desconfortáveis com a sua luz. A sua prontidão é uma afronta às trevas e um convite para que outros também saiam das cavernas do medo. Quando você se levanta com coragem, você cria um rastro de fé que serve de mapa para aqueles que ainda estão perdidos na incredulidade. O céu está pronto para te usar como um monumento vivo de que a oração funciona, de que a espera vale a pena e de que o Pai nunca chega atrasado. Sinta essa força brotando do seu interior, uma força que não vem dos seus músculos, mas da sua identidade restaurada. Você é a resposta para a oração de alguém. A sua vitória é a chave que abrirá a cela de outra pessoa. Por isso, a sua preparação foi tão rigorosa e o seu treinamento tão intenso. Deus não estava apenas te abençoando, Ele estava te forjando para ser um canal de libertação. Receba agora o batismo de ousadia que remove toda a timidez espiritual. Receba a visão clara que te permite enxergar além das nuvens passageiras da dúvida. O conforto de Deus é o abraço que te sustenta e a coragem de Deus é o empurrão que te lança para o novo. Não olhe para as mãos vazias de ontem. Olhe para os celeiros cheios que o céu já preparou para o seu amanhã, que começa hoje. A atmosfera ao seu redor mudou. O peso que você sentia nos ombros foi substituído por asas na alma. Você não caminha mais sozinho. Você caminha com a escolta do reino. Cada passo que você dá agora ressoa na eternidade como um eco de confiança.
O banquete está servido, a música da celebração já começou e o Pai está na porta, com os braços abertos, celebrando o fato de que você finalmente entendeu que o céu sempre esteve pronto. O que faltava era apenas o seu sim sem reservas, o seu mergulho sem boias e a sua fé sem muletas. Agora que você entregou tudo, você está pronto para possuir tudo o que é eterno. Viva nessa dimensão, respire essa verdade e nunca mais aceite voltar para a mediocridade de quem apenas sobrevive. Você nasceu para o transbordamento. Finalmente, feche os olhos por um segundo e sinta o selo da promessa sendo colocado sobre o seu coração, marcando o início da temporada mais extraordinária da sua vida, onde o receber se torna tão natural quanto respirar. O encerramento de um ciclo é, na verdade, o batismo em uma nova dimensão de existência, onde a sua oração deixa de ser um pedido de socorro para se tornar um decreto de governo. Você percorreu o caminho da preparação, enfrentou o silêncio, limpou o entulho da alma e ajustou a sua frequência com a precisão de quem sabe que o destino é inevitável. Agora, o que resta é o ato sagrado de permanecer. Permanecer não é ficar estático, mas estar tão enraizado na fidelidade de Deus que nenhum vento de doutrina contrária ou tempestade de circunstâncias adversas consiga mover os seus pés. Sinta a solidez dessa rocha sob você agora. A coragem que o céu depositou em seu peito não é para uma única batalha, mas para uma vida inteira de conquistas em nome do Rei. O conforto que você recebeu não é um anestésico para a dor, mas o combustível que queima as impurezas e te mantém aquecido nas noites frias da espera. Olhe para trás uma última vez, não com saudade ou arrependimento, mas com a reverência de quem vê os degraus que o trouxeram até aqui. Cada lágrima valeu a pena. Cada não que você recebeu de homens foi um espera carinhoso de Deus. A sua história não é um emaranhado de acasos, é uma tapeçaria divina onde cada fio preto de luto e cada fio dourado de glória se entrelaçam para formar a imagem do Cristo em você. Você está pronto para ser a resposta que o mundo tanto procura. O céu não te abençoou apenas para que você tivesse uma vida confortável, mas para que você fosse um ponto de luz em meio às trevas, um oásis no deserto de alguém, um testemunho vivo de que o invisível é mais real do que o que se pode tocar. A partir de hoje, a sua linguagem é outra. Você não fala mais da escassez, você fala da provisão. Você não foca no gigante, você foca na funda e na pedra que o Espírito já colocou na sua mão. A prontidão que você alcançou é o maior troféu que você poderia apresentar ao Pai. É a prova de que você confia nele acima das evidências, que você o ama acima das bênçãos e que você o segue mesmo quando o caminho é estreito. O céu está pronto e a terra está ansiosa para ver a manifestação do Filho de Deus que você se tornou. Não tenha medo de brilhar, não tenha receio de transbordar. O estoque do reino é infinito e quanto mais você der, mais você terá para dar. O ciclo da escassez foi quebrado na sua linhagem e o ciclo da abundância foi estabelecido por um decreto que ninguém pode revogar. Respire a liberdade de quem não precisa mais provar nada para ninguém, pois o seu valor foi selado na cruz e a sua aprovação vem do trono. Você é amado, você é capaz e, acima de tudo, você é um herdeiro legítimo de todas as promessas. O banquete continua, a mesa é eterna e o seu lugar está garantido. Finalmente, erga as mãos em um gesto de rendição e vitória simultâneas, pois o céu acaba de descer sobre a sua realidade, transformando o seu deserto em jardim e a sua espera no encontro mais profundo da sua alma com o Criador.